Você está sintonizado no programa Agenda Econômica. Hoje nós estamos examinando os impactos econômicos da tecnologia da informação. Nosso convidado é o Dr. Leonardo Fares Menem. Ele é o vice-presidente da FUNSOP, Associação Mineira das Empresas de Software. Participa do programa o jornalista Paulo Acris. Doutor Leonardo, nós já tínhamos anunciado, pedindo a sua opinião, sobre essa decisão agora recente do Parlamento Uruguaio, que estabeleceu uma lei sobre o uso praticamente obrigatório nos 3 níveis de governo do Uruguai para o uso de software livre, inclusive com os padrões abertos. Alegam-se vantagens de todo tipo, está na justificativa da lei aprovada, seus impactos econômicos, suas questões de inclusão social, sua possibilidade mais moderna, no sentido democrático, de que os aplicativos sejam enriquecidos, já que tem fonte aberta. Como é que o senhor vê uma medida, uma aprovação como essa aqui no nosso vizinho Uruguai? Veja, a questão do software livre realmente é uma questão muito importante, muito relevante, e já demonstrou que funciona. Agora, não é universal, no meu ponto de vista. E o problema é tão grande, é tão amplo, é tão diverso, que tem espaço para os dois. Eu não advogo a tese do ou, a minha tese é do i. Algumas questões, sobretudo para aplicações horizontais, o software livre funciona muito bem. O sistema operacional Linux é um grande sucesso. Mas quando você vai para uma aplicação específica que tenha um grau de inovação muito grande, que vai dar um diferencial competitivo muito grande, você não vai conseguir fazer isso nunca num ambiente aberto. Em alguns casos, até, por exemplo, na área de defesa, como que você vai fazer uma aplicação aberta? Você não vai poder fazer uma aplicação aberta. Alguns pontos da indústria de alta competitividade que vai dar um grande diferencial. Não tem jeito. Então, eu penso que não se resolve esse... Não é uma questão meramente comercial ou não comercial, senão de uma questão de eficácia para determinados propósitos. Exatamente. Então, e creio firmemente que tem espaço para todo mundo. Tem espaço para o software, no caso brasileiro, tem espaço para o software livre, tem espaço para o software proprietário, sem dúvida nenhuma, e temos que produzir muito dos dois. A providência, desculpa, Beto, a providência de imediato que a presidenta Dilma tomou quando houve essa questão que se descobriu que empresas norte-americanas, que hardware é comprado por nós aqui no Brasil, estão todos potencialmente voltados para permitir uma porta dos fundos? Exatamente. Vamos dizer assim, de início ela propôs que desenvolvêssemos, pelo menos na área do governo, um tipo de software, um tipo de programação que fosse imune a esse tipo de invasão. Encarregou o cerco. E seria esse exemplo, então? Esse é um típico. Você não vai fazer um código desse e deixar ele aberto. E não é comercial. Não é comercial, não é um problema. Ou pode até ser comercial. Sim, mas não é aberto. Mas ocorrem aí outras situações, doutor Leonardo, que eu pediria a sua reflexão também conosco, que é o seguinte: do ponto de vista econômico e social, a aplicação do software livre promove uma série de vantagens. Sim. Uma economia de gastos imensa, quer dizer, aqueles softwares que são aplicados, aqueles programas que são aplicados a nível de governo, no Ministério da Educação, uma série de coisas dessa natureza, poderiam já fazer uso desse tipo de modalidade de software livre. No entanto, o Brasil continua pagando royalties quando já se sabe que isso seria dispensável. Veja, é uma economia que poderia ser feita. Veja, o que eu penso, Beto, é o seguinte: para aplicações comoditárias, por exemplo, um editor de texto, um aplicativo específico que vai atender dezenas de milhares de postos de saúde, eu acho que isso é muito aplicável. Sem dúvida nenhuma, é muito aplicável. Agora, volto a dizer, não é um remédio que resolva todos os problemas. Ele tem a sua aplicação, sim, tem um segmento para ele e tem um segmento para o software proprietário.
Aí me parece que entra também uma outra questão que é... Não um choque, não há necessariamente um choque. Não é por falarmos inglês, por exemplo, que vamos ser todos sujeitos às leis ou aos ditames comerciais dos Estados Unidos ou da Inglaterra. Eu acho que pode ser uma questão, me corrija se eu estiver errado, por favor, de que quem, por exemplo, vamos pegar o Microsoft Office, que ele é amplamente conhecido e pirateado, sobretudo. Agora, para minha curiosidade, eu pesquisando para essa entrevista aqui, descobri que o Microsoft Office até sendo pirateado, a empresa está lucrando também. É um absurdo isso. Então, eu acho que não seria por aí. Agora, o que nos preocupa é a questão da soberania nacional, a questão da privacidade, dos direitos a privacidade do cidadão. Isso é que é a interface mais preocupante. Na economia, né? Porque, na verdade, quando eu fiz aquela pergunta... doutor Leonardo, perdoe, não tem havido também um processo de desnacionalização? Porque o senhor apontou, os números estão aí, é um grande número de pequenas empresas atuando no setor. Mas aquelas grandes que ultimamente têm entrado no mercado brasileiro, todas elas são multinacionais, elas promovem também uma desnacionalização de rotina, remetem os lucros e tal. Sem dúvida. Esse problema... É uma preocupação, né? É uma preocupação. Esse problema, por isso a gente diz que as nossas startups, nós tem que nascer internacionalizadas. Tem uma muito interessante, que tem um pessoal, se não fica um tanto na Hungria, um tanto nos Estados Unidos, outro tanto lá em Belo Horizonte. Estão trabalhando no projeto deles. Essa questão do mercado nacional, da desnacionalização, é um problema complexo, que ele tem algumas vertentes que são tecnológicas, de modelo de negócio, e tem também uma vertente de caráter psicológico. Veja só, por exemplo, nos Estados Unidos, que é um exemplo muito interessante, as compras do governo. Eles definem, até no quarto nível da compra de um grande projeto, olha, você é integradora. No primeiro nível aqui, no segundo nível, você precisa de 4 empresas desse porte, com esse perfil. E vai descendo até o quarto nível. E força, portanto, a pôr empresas pequenas, médias e grandes dentro de um grande projeto. Muito bem. E tem uma organização que chama Buy America, para fortalecer a indústria local. Um estudo feito aqui no Brasil, se não me engano, isso eu não vou falar, porque senão eu vou sacar e não quero sacar. Mas é interessante o mérito, que é o seguinte: uma das grandes razões que a Buy America funciona é porque o americano gosta de comprar de americano. O comprador americano, se tiver 2 ofertas, uma estrangeira e uma americana, mais ou menos, ele prefere a americana. O nosso comprador prefere a estrangeira. Bom, o preço é bem mais barato, não fosse os impostos, não fossem os impostos altíssimos. Mas veja, nem sempre o preço é mais barato. Você sabe, já ouviu falar aquela marca, nunca ninguém foi demitido porque comprou da IBM. Se der certo, eu estou usando a força de expressão, se der certo, muito bem, a IBM. Se deu errado, eu comprei o melhor que tinha. Mas é o tipo do procedimento que não reforça aquela tese que o senhor falou no outro bloco, de uma política agressiva para fortalecer a nossa indústria, ou de hardware ou de software. Pois fortalece lá fora. Esse é um desafio que nós temos que vencer. Como é que nós vamos fazer que as empresas brasileiras vendam para as grandes empresas brasileiras? É um desafio, não é um desafio corriqueiro. Nós temos que ver como resolve esse problema. Faz parte do quarto eixo do MGTI, que nós chamamos geração de negócios. Eu acho que a gente tem um outro desafio aí também. Aquele exemplo que nós falamos aí antes de começarmos a entrevista, que eu já mencionei até mais de uma vez aqui no Agenda Econômica, que é o da Foxconn, que é uma empresa que fabrica componentes do iPad, iPod, iPhone, os I's da vida, não os Y's, os I's lá da Apple, da indústria americana, do falecido Steve Jobs. Né, que é quase um ícone internacional, mas fabrica componentes lá na China, numa determinada cidade da China, onde as condições trabalhistas são as piores possíveis. Já houve vários suicídios. Então trata-se de um caso de exploração do homem pelo homem, utilizando uma
uma polícia de um país que é um país socialista, comunista, do extremo, aliás, da Ásia, para produzir um componente de um produto americano. E a Foxconn também, se não me engano, está produzindo componentes aqui no Brasil. Qual a diferença? Porque aí nós temos que proteger o nosso trabalhador, a nossa mão de obra. Porque nós não podemos, nós temos que, a nossa legislação não pode ser, ela pode até ser discutida, mas temos que proteger para que não haja isso. Como é que o senhor vê todo esse fenômeno aí? Olha, então esse fenômeno é um fenômeno muito interessante e voltamos ao tema hardware, não é? A primeira questão é o seguinte, essa fase chinesa de ter competitividade por conta da mão de obra barata, ela está reduzindo. O ano passado, os chineses registraram tantas patentes quanto os americanos, mais que a Alemanha. Então, significa que tem uma mudança em curso muito forte. Obviamente, a Foxconn no Brasil vai operar sobre leis brasileiras, não vai operar sobre as leis chinesas. O que a faz produzir aqui pagando mão de obra mais cara do que em outros países, certamente? Vários fatores. O primeiro é que nós somos o 7º mercado do mundo de TI. Ocupação de mercado. Ela precisa de chegar nesses mercados. Agora, para nós, sabe o seguinte, é a mesma coisa que o chinês fez. Quem faz, aprende, sobretudo se quiser aprender. Os americanos acreditaram num determinado momento, olha, se eu detenho engenharia, o P&D, pode fabricar em qualquer lugar do mundo que não muda nada. Equívoco, porque quem faz, querendo aprender, aprende. Então, vamos pensar numa cadeia produtiva. Eu estava conversando com um amigo, e até nosso cônsul honorário lá em Seattle, ele falando sobre a Boeing. Em torno da Boeing existem as chamadas empresas familiares, com 20, 30 funcionários, altamente especializadas, produzindo para a Boeing. Agora, só é possível isso porque tem a Boeing, para polarizar este processo. Então, nós quando pensamos, a SIX em Minas Gerais, é fundamental. Se a gente conseguisse trazer a Foxconn, como foi para fazer as telas planas para iPad, também seria uma peça importante. No primeiro momento é uma linha de montagem, no primeiro momento. Como foi a indústria automobilística brasileira na década de 50? Era CKD, os carros eram montados. Depois virou o que é hoje. Não é verdade? Seria o caso da Embraer também? É o caso da Embraer também. Mas o senhor acredita que nós já temos uma política de Estado que seja estruturada e consolidada para promover aquilo que no campo da indústria petrolífera se chama de nacionalização de componentes? Existe isso já na área de... Está em construção. Software? Não, em software, acredito que sim. Em hardware está em construção. O que falta? Mas falta... Bom, onde é que está a dificuldade? A dificuldade, primeiro, é o seguinte, essas tecnologias são extremamente sensíveis, sofisticadas. As quantidades são brutais, porque o mercado é mundial. Então, nós temos que nos enquadrar nesse desenho para trazer a produção para cá, sempre pensando no mercado mundial. Aí, é uma engenharia difícil. Você me pergunta como resolve isso aqui agora, se eu falasse isso de uma pretensão absurda. Acho que precisamos discutir bastante como fazer isso. Não é aquela ideia, o governo fazer tudo, não é. Tem um papel do governo, como na questão regulatória, tem o papel no governo, no componente da tecnologia, investir na questão da tecnologia. Eu acredito que a preocupação do Beto e a minha também é soberania. Porque em todos esses países mencionados, que seja Japão, China, Estados Unidos, a intervenção no sentido de cuidado do Estado é fortíssima. Fortíssima. Para preservar. E nós aqui ainda enfrentamos um problema político que você, de modo geral, você percebe que há uma certa aversão na presença do governo nas coisas. Né? E não há dúvida, sem governo, do meu ponto de vista, sem governo nós não vamos conseguir tirar essa diferença no campo de hardware. Não vamos conseguir. Teríamos, então, que ter, a exemplo das grandes empreiteiras aqui do Brasil, está faltando para nós aqui uma grande empresa nesse ramo, nesse tipo de atividade? Eu acho que essa é uma grande questão. Como seria? Como nós estamos falando há pouco, né? Se 4, 5 governos na América Latina quiserem fazer uma grande rodovia, ferrovia, conectando isso tudo, um empreendimento de 200 bilhões de dólares, chama 4, 5 empreiteiras
Põe elas na mesa, nós queremos fazer isso. Daqui a 3 meses a gente traz o projeto, isso custa tanto, vai ser... E eles entregam. E tem uma cadeia produtiva ali de baixo, que um especialista em ponte, outro em túnel, outro em sondagem, não sei, ele monta aquilo tudo e entrega. Na área de tecnologia, nós não temos isso no Brasil. Um grande projeto de tecnologia, e cada vez nós vamos precisar mais deles. Você vê, o projeto Civan foi muito criticado, que contratou uma empresa estrangeira, foi a Raytheon que foi integradora. Com todos os problemas, se não fosse isso, não tinha o Civan. Porque nós não temos uma empresa integradora desse porte brasileira. Este é uma coisa que faz falta na cadeia. Porque a cadeia tem que ter, desde as startups, desde das empresas que estão iniciando, as médias, as grandes, as de crescimento rápido, as de crescimento estável, e as mega empresas. Então, essa cadeia tem que ser completada. É um belo desafio. Agora, eu volto a dizer, o que nós estamos conseguindo fazer em Minas é a construção de um grande Lego. Porque, por onde nós passamos, nos 3 níveis de governo, nas diversas instituições, sempre tem alguém preocupado em resolver esse problema e tem um pedaço do Lego. A experiência do Porto Digital é um grande em exemplo. Pernambuco. É um grande exemplo disso. Nós nos miramos... Vocês trocaram experiências com eles? Olha, nós nos miramos muito. O professor Silvio Meira é uma referência nacional na área de TI, não é? Como pensador e como executor. Né? Nós nos miramos muito na experiência. O Pernambuco, o que era? Um exportador de mão de obra qualificada. E hoje era um importador. Vai no Porto Digital hoje e vê que empresas estão lá. Transformou o Recife, transformou o Pernambuco. Agora, aquela escolha, premiação, né, do Livobook, que é um aplicativo desenvolvido em Minas, foi escolhido pela Apple como um dos melhores, né? Equivalente ao Oscar, né? É uma espécie de... Isso dá uma alavancada boa. Isso é uma questão importante. Você pega uma empresa, uma startup, uma empresa começando, a EOAs, e eles entram nesse concurso e ganham. Quer dizer, nós podemos fazer... É uma pequena empresa? Pequena. É. Quer dizer, uma acelerada nossa. Então, nós podemos fazer. Minas tem 17 universidades federais. Nós temos um mercado forte, um governo, inclusive, premiado em termos de gestão. Né? Temos todas as contas. O governo federal tem essa preocupação, com um programa estruturado na área de TI. Então, nós podemos fazer. Vamos construindo, vamos andando. É difícil o desafio, mas quem sabe daqui em 2022 nós nos encontramos aqui de novo para poder fazer essa avaliação. Muito bem. Estamos chegando aqui ao final do nosso programa Agenda Econômica por hoje. Nós gostaríamos de agradecer primeiramente a você aí de casa que nos acompanhou e dizer que todas as suas impressões, suas dicas, suas sugestões de pauta, elas servem muito para determinar os rumos aqui dos próximos programas Agenda Econômica. E caso você queira baixar para copiar esse ou outro programa da TV Senado, olha aí na telinha uma forma de fazê-lo. www.senado.leg.br/TV. Muito obrigado mesmo pela sua audiência. Muito obrigado também ao Dr. Leonardo Menem por ter nos acompanhado aqui, pelas explicações que nos trouxe. As portas estarão sempre abertas. Muito obrigado, então. E obrigado também ao meu colega jornalista Paulo Acris. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Foi fantástico o encontro. Muito obrigado. Até a próxima Agenda Econômica. Tchau.